Oi, gente, eu sou o William, eu faço parte da MedSimple e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a neuroanatomia. O conteúdo de hoje vai ser as áreas sensitivas do telencéfalo. Na live passada a gente falou sobre a motricidade e a linguagem e hoje a gente vai falar sobre as sensações, basicamente sobre os 6 sentidos. A gente conhece 5 clássicos, né? Visão, audição, olfato, gustação e tato. Mas temos também o equilíbrio, que seria um sentido especial extra. A gente vai falar sobre esses 6 sentidos hoje e sobre as áreas primárias e secundárias deles. Então, bora lá. Como nosso conteúdo é sobre a neuroanatomia, a gente vai em ciclo básico, anatomia, anatomia topográfica, neuroanatomia e bora lá. Telencéfalo, áreas sensitivas primárias e secundárias. O esquema vai ser o mesmo de sempre. A gente vai resolver algumas questões, criar um flashcard e ao final vamos revisar os flashcards para consolidar o conteúdo. Então bora lá. Na divisão funcional do córtex cerebral, as áreas primárias sensitivas são classificadas como. Então, como a gente viu na live passada e na retrasada, que a gente falou sobre os conceitos de telencéfalo, na divisão funcional temos duas importantes áreas: áreas de projeção, áreas de associação. Estou revisando isso em toda a live para ficar realmente bem consolidado, porque isso é extremamente importante. As áreas primárias são áreas de projeções, ou seja, basicamente o que elas fazem é conectar uma região cortical ao restante do corpo. Então, todas as áreas motoras e sensitivas diretamente relacionadas à motricidade e à sensação, ou seja, a área motora que controla, que manda executar um movimento, ou a área sensitiva que é a ascensão, por exemplo, do tato, ao tocar na minha mão, é a área que eu vou sentir e, entre aspas, conscientizar isso, criar consciência disso, são áreas primárias. Então, a área que vai mandar uma execução no meu corpo é uma área primária. A área que vai sentir isso também é uma área primária. Então, as áreas primárias são áreas de projeção. Projeção, conectar o cortical com algo subcortical, restante do corpo. Áreas de associação são as áreas secundárias ou terciárias sensitivas, que são áreas que conectam uma parte do cérebro à outra. Por exemplo, a área secundária da visão. A área primária da visão vai ter a função de conseguir ver algo. A memória secundária, a área secundária da visão é uma área que vai conectar o que foi visto com uma memória nossa para poder reconhecer aquele objeto. Então, isso que é a memória secundária, a área secundária, perdão. Então, a área secundária é a conexão de um córtex com uma outra região do córtex a fim de aprimorar, a fim de poder consolidar, de concretizar aquele sentido, de poder aumentar a função dele. Por exemplo, a área primária da visão é capaz de ver, a área primária da gustação é capaz de sentir o gosto, a área primária do olfato é capaz de sentir o cheiro. Mas somente ver, somente sentir o gosto e somente sentir o cheiro não nos remete a nada se fosse só isso. Por exemplo, eu estou olhando para essa caneta. Eu consigo ver que ela é preta, que ela é meio oval, ela tem umas partes mais retinhas, aqui na ponta ela é mais geladinha. Por quê? Porque a minha visão está olhando para isso, mas somente com a área primária eu não seria capaz de reconhecer isso aqui como uma caneta. Eu somente reconheceria, somente seria possível eu visualizar ela. Com a área secundária e terciária, eu conecto o meu sentido a um banco de memórias e eu correlaciono os sentidos e a memória que eu já tenho sobre aquele dado. Então, através da minha área visual secundária, que vai conectar com a memória do que é uma caneta, eu vou lembrar que isso aqui é uma caneta. Ao tocar, eu sinto que aqui é mais geladinho, aqui é mais. Aqui eu sinto um plástico. Por quê? Porque além de integrar a minha visão, eu estou integrando o tato. Aqui eu sinto que é mais gelado, aqui eu sinto que é mais um plástico. É diferente a textura. Por quê? Porque eu tenho áreas secundárias e terciárias interligadas entre si, podendo formar a memória completa sobre algo. Então, sempre, uma área primária é capaz de reconhecer aquele sentido, mas somente isso, somente reconhecer, somente visualizar aquele sentido. A secundária e a terciária que integram
esse reconhecimento em diversos sentidos, integrando a visão, o olfato, a gustação, a audição com a memória daquilo que já temos sobre aquele assunto, e assim a gente consegue reconhecer aquele conteúdo. Então vamos lá. Depois dessa revisão sobre as últimas 2 lives, vamos resolver essa questão. Então ele está pedindo uma área primária sensitiva classificada como área de projeção. A área de projeção que conecta cortical com subcortical. A área de associação são áreas secundárias e terciárias que conectam uma região cortical com outra região cortical. Bora para a questão número 2. Opa, esqueci o nosso flashcard. Então, bora lá. Flashcard sobre áreas sensitivas. Vamos criar sobre esse mesmo conteúdo. As áreas primárias sensitivas, de acordo com a classificação funcional do telencéfalo, é classificada como área de projeção. Então, as áreas primárias sensitivas, de acordo com a classificação funcional do telencéfalo, é classificada como área de projeção. Questão número 2. Áreas sensitivas estão distribuídas por todo o encéfalo. São exemplos de áreas sensitivas. Então, áreas sensitivas são áreas especializadas no reconhecimento de um sentido. Então, são áreas primárias e secundárias que vão estar envolvidas com a sensibilidade. E quais são a sensibilidade? Eu citei as 6 básicas. Os 5 sentidos que a população de forma geral conhece, mais o sentido especial que é o equilíbrio. Então é visão, audição, olfato, gustação e tato. Visão, audição, gustação, olfato e tato, mais o equilíbrio. Esses são os 6 sentidos básicos. Então, eu vou ter a área primária e área secundária para cada um deles. E depois eu tenho a área terciária, que é uma área que vai integrar todos os sentidos entre si para um melhor reconhecimento, para uma melhor compreensão daquela informação. E integrar com a memória que a gente tem sobre os dados sobre aquela informação. Então, vamos lá. Áreas sensitivas. Área somestésica primária, perfeito. Essa aqui, ó, é a área do tato. Ela fica lá no giro pós-central, responsável pelo tato. Área somestésica secundária, mesma coisa. Área secundária sobre o tato. Área vestibular, área sobre o equilíbrio. Então, as 3 são áreas sensitivas. Perfeito. Área visual secundária, responsável pela visão. Área motora secundária, não. Isso aqui não é uma área sensitiva. Isso aqui é uma área motora. Então, essa aqui está errada. Área auditiva primária, perfeito. Lá no sulco calcarino. Perfeitinho. Perdão, a primeira e a última estão certas, mas essa aqui está errada. Então, a letra B, que é a nossa errada. Área somestésica primária, certinho. Área olfatória primária, certinho. Área gustativa secundária, certinho também. As 3 são sensação. Área somestésica secundária, sensação. Área visual primária é sensação. E vestibular também é uma sensação. Então, a letra errada é realmente a letra B, por causa dessa área motora secundária. Então, aqui a gente tem uma lista de todas as áreas sensitivas. Do tato, da visão, da audição, do equilíbrio, do olfato e da gustação. Então, flashcards sobre... Vamos lá. As áreas sensitivas podem ser classificadas como primárias ou secundárias. Quais são as áreas sensitivas primárias? Então, as primárias são, vamos lá. Primeiro, a área somestésica primária, responsável pelo tato. Área visual primária, responsável sobre a visão. Área auditiva primária, responsável pela audição. Área olfatória, responsável pelo olfato. Primária, né? Área gustativa primária, responsável pela gustação. E a área vestibular, responsável pelo equilíbrio. Equilíbrio
postura, né? Já viu isso sobre umas lives passadas. Questão número 3. As áreas somestésicas primária, então aqui dependendo da primária, está relacionada com a percepção consciente de sensação somática. Perfeito. Toquei na minha mão, essa informação vai ascender até meu córtex na área somestésica primária, indicando onde que eu senti esse tato. Acerca dessa área, assinale a alternativa incorreta. Então agora ele quer a incorreta. Vamos lá. Está localizado no lobo parietal, especificamente no giro pós-central e no fundo do sulco central, nas áreas 1, 2 e 3 de Brodmann? Perfeito. O giro pós-central é onde vai estar localizada o homúnculo sensitivo, que é aquele desenho que representa o tamanho do campo sensorial da área somestésica, perdão. Então, a área somestésica basicamente refere-se ao tato. Essa informação vai ascender até o giro pós-central para então se tornar consciente. E no fundo do sulco central também. No fundo do sulco central a gente vai ter todo o tato responsável pelo membro inferior. Então, essa aqui está certíssima. Vai estar no giro pós-central do lobo parietal. Essa área recebe aferência, tá certo, da metade oposta do corpo, tá certo. Lembrando que na medula espinal ou no tronco cefálico, a gente tem decussação dessas fibras, que vão ocasionar uma inversão dos lados. O que eu toco no lado esquerdo vai para o meu lobo direito do cérebro. Eu toco no meu lado direito, vai para o lobo esquerdo do cérebro. Então essa aqui está certinha, assim. Principalmente pelos tratos espinotalâmicos e leminisco medial, perfeito. O trato espinotalâmico vai basicamente acender a sensação de dor, de temperatura. Então, acende pelo trato espinotalâmico e até o tronco cefálico. O tronco cefálico vai acender pelo leminisco espinal. E leminisco medial também. Toda a sensação a propriocepção consciente, tato epicrítico, vai acender dos membros, mas do tronco também. Então, tudo da metade inferior vai acender pelo fascículo cuneiforme e tudo aqui, perdão, do tronco para baixo vai acender pelo fascículo grácil e dos membros superiores e tronco superior vai acender pelo fascículo cuneiforme. Eles vão chegar no tronco cefálico e do tronco cefálico vão acender até o córtex através do leminisco medial. Então, ambos estão certinho. Só cuidado para não confundir. Trato espinotalâmico vai ascender até o tronco encefálico e dali vai ascender através do leminisco espinal. Do leminisco medial vai vir informação através do fascículo grácil e cuneiforme. Não é leminisco medial com trato espinotalâmico, são duas coisas diferentes. Muito cuidado. Dor, temperatura ascendem pelo espinotalâmico e depois pelo leminisco espinal. Propriocepção consciente, tato epicrítico, ascende pelo fascículo grácil cuneiforme e depois ascende pelo leminisco medial. Então, essa daqui está certinha também. A parte lateral dessa área é vascularizada pela artéria cerebral anterior e a parte medial é vascularizada pela artéria cerebral média. Não. Infelizmente está ao contrário. A porção medial é irrigada pela artéria cerebral anterior e a parte lateral é irrigada pela artéria cerebral média. A gente vai ter uma live só sobre a vascularização do sistema nervoso central, mas essa daqui está invertida. Lateral é com a média, a anterior é com a lateral. Vai para a lateral, perdão. Então, a parte lateral é irrigada pela artéria cerebral média. A parte medial é irrigada pela artéria cerebral anterior. Então, essa daqui está errada. Áreas com sensibilidade maior e mais delicada, como a mão e a língua, possuem porções maiores de córtex somatosensorial. Perfeito. Isso aqui está certíssima também. Quanto maior for a área, quanto maior for o volume ocupado lá no córtex, lá no giro pós-central, maior vai ser a sensibilidade daquela região. Então, por exemplo, eu tenho uma parte enorme do córtex para sentir a mão e uma parte muito menor para sentir as costas, o dorso. Significa que a minha mão tem uma sensibilidade muito maior e muito mais delicada que o dorso. É isso que está falando e está certíssimo.
Isso aqui que vai formar o homúnculo sensorial. Então, é errada realmente a letra C, porque a parte lateral é pela artéria cerebral média e a porção medial é pela artéria cerebral anterior. Então, sobre isso a gente vai perguntar. A área primária sensitiva do tato localiza-se no giro pós-central do lobo parietal. Aí vamos colocar aquela que está errada. A porção medial desse giro é irrigada pela artéria cerebral anterior, enquanto que sua porção lateral é irrigada pela artéria cerebral média. Então, a área primária sensitiva do tato localiza-se no giro pós-central do lobo parietal. A porção medial é irrigada pela artéria cerebral anterior, enquanto que sua porção lateral é irrigada pela artéria cerebral média. Perfeitinho. Questão número 4. Essa aqui ela está pedindo uma área específica descrita no texto. Então, bora lá. É uma área de projeção. Então, a gente já sabe que é uma área primária, não pode ser secundária. Secundária é sempre associação. Então, é uma área primária localizada no lobo occipital. Já restringimos bastante. Basicamente, tem só uma, mas vamos que estão lendo. Especificamente no lábio do sulco calcarino. Aqui já entregou. Quem conhece qual a região já sabe qual que é a função, qual que é a área primária. Que fica no lobo occipital, no lábio do sulco calcarino. Isso é numa área de projeção, é a área primária da visão. A área da visão primária está localizada lá no lobo occipital, mais especificamente no lábio do sulco calcarino. Ela tem a função de fazer a percepção consciente dos estímulos visuais, ou seja, apenas recebe a imagem, como eu disse. A área primária apenas vai receber a informação daquele sentido. Da visão, somente vai enxergar a visão. Do olfato, somente vai conseguir sentir o cheiro. Da gustação, somente vai conseguir sentir o gosto. Sem reconhecer ele, porque reconhecimento significa conectar meu sentido com um banco de dados, com uma memória. Analisando o que eu estou olhando agora, com o meu banco de memória, eu vou capaz de reconhecer isso. Só que esse banco de memória são as áreas secundárias e terciárias, não a primária. A primária apenas reconhece o conteúdo daquele sentido. A partir da formação da imagem na retina, essa informação sensorial será transportada pelo nervo óptico, depois ao quiasma óptico, até alcançar o corpo geniculado lateral, lá no tálamo. A partir do tálamo, irá partir o trato genículo calcarino, que finalmente irá alcançar o lábio do sulco calcarino. O texto refere-se à área visual primária. Na área vestibular aqui, ela vai se localizar lá no lobo parietal, enquanto que o lobo da ínsula ele vai ser responsável por 3 partes. Pela sensação visceral, pelo sentido visceral, pela gustação e por uma parte da área vestibular também. A lobo da ínsula tem essas 3 áreas sensitivas. E a área visual secundária não rola, né? Por quê? Porque eles falam projeção. Projeção é sempre primária, não secundária. Então, aqui na secundária a gente descarta porque ele está pedindo uma área de projeção. Opa. A área primária da visão localiza-se no lábio do sulco calcarino do lobo occipital. Ponto. A função dessa área é de permitir a consciência da que é visto sem o seu reconhecimento. Esse reconhecimento é a área secundária e terciária. Então, a área primária da visão localiza no lábio do sulco calcarino, no lobo occipital. A função dessa área é permitir a consciência do que é visto.
Então, aquilo que eu estou vendo vai se tornar consciente, eu sou capaz de ver aquilo que eu estou vendo. É um pouco de redundância, mas, neurologicamente falando, não é redundância. Existe uma grande diferença entre o olhar e enxergar algo. Por quê? Porque se tiver um dano nessa área, eu perco a capacidade de visualização. Eu não vou ter mais nenhuma informação do que é visto. Por mais que meu olho olhe para lá, eu não vou ter nenhuma informação do que é visto. Então, essa área é extremamente importante para a visão. Questão número 5. Sobre a área olfatória primária. Então, estou falando de uma área de projeção. A área em que vai receber o olfato. Essa área aqui vai se localizar. O olfato vai se localizar lá no uncus do giro para-hipocampal. Isso, perfeitamente. O olfato se localiza lá no uncus do giro para-hipocampal, lá no lobo temporal. Então, essa é a região principal, a região primária da informação do olfato. Essa região compara os cheiros com a memória e garante significado com os estímulos olfatórios? Não. Quem compara a memória com o cheiro e permite um significado, permite um reconhecimento, é a área secundária e terciária do olfato, não a primária. A primária somente recebe a sensação de olfato. Tem a função de receber e analisar informações somáticas? Perfeito. Através da área primária, eu vou conseguir sentir o cheiro e analisar esse cheiro. Somente isso. Lesões nessa área podem provocar alucinações olfatórias, quando o paciente se queixa de cheiros agradáveis que na realidade não existem. Essa daqui também está certa. Ah, perdão. A letra B está errada por um motivo. Porque, de fato, a área do olfato primária, ela recebe informações, mas ela não analisa. Quem analisa é a memória secundária. A área secundária. Analisar e comparar é memória secundária, é área secundária, não primária. Então, essa aqui está errada porque analisar informações somáticas, quem faz isso aqui ó, é memória secundária e terciária, não primária. E a letra D tem uma certa sim, que é a letra C. Aqui, ó. Aqui ele está especificando justamente o que está falando na letra A, certinho. Aqui, isso aqui, ó, é memória secundária, tá bom? Não é memória primária, é uma área olfatória secundária que faz análise das informações somáticas. Então, bora lá. A área do olfato localiza-se no uncus e no giro para-hipocampal do lobo temporal. Dano nessa área de provocar alucinações olfatórias, ou seja, fazer o indivíduo sentir cheiro que na realidade não existe. Por que isso? Porque se eu lesar essa área, ela vai basicamente, entre aspas, disparar sinais de como se estivesse sentindo algo. Mas não existe esse algo, porque essa área está lesada. Então, por isso que se tu lesar a área primária por um infarto, por um trauma, por um AVC, no caso, né? Infarto cerebral, é um AVC, tu vai acabar provocando essa alucinação olfatória, que basicamente é sentir o cheiro que não existe. Então, a área primária do olfato localiza-se no uncus e no giro para-hipocampal do lobo temporal, e dano nessa área é capaz de provocar alucinações olfatórias. Perfeitinho. Bora para a questão número 6. Mais uma vez, vai dar um texto e vai pedir qual que é a área. É uma área de associação, logo não é primária, tem que ser secundária ou terciária. Unimodal. A associação unimodal é sempre secundária. Então, a gente já descarta a letra A. A área semestésica primária, não, tem que ser secundária. A área vestibular também não, porque a área vestibular é uma área primária. No lobo parietal superior. No lobo parietal, a gente vai ter informações acerca do tato, mas também
tem informações acerca do vestíbulo, da área vestibular. Então, no lobo parietal superior, a gente vai ter tanto o tato, lá no giro pós-central, quanto informações da área vestibular. Mas a área vestibular é uma área primária. Então, letra C está errada. O lobo anterior da ínsula não faz nem sentido. Como é que o lobo anterior da ínsula vai estar no lobo parietal? Então, a gente também já descarta a letra D. Com essas duas informações, que é uma associação unimodal e que está no lobo parietal, a gente já sabe que ele está falando da área somestésica secundária. Dentre suas funções está de analisar características táteis de um objeto. Análise sempre é área secundária ou terciária. De características táteis, ou seja, é uma área secundária ou terciária somestésica do tato de um objeto e de cruzar as características desse objeto, comparando com a memória passada. Lesões nessa área podem levar a condições que são testadas pelo tato com o paciente de olho fechado, que é a agnosia tátil e a agrafestesia. A agnosia tátil, basicamente, é não reconhecer quando toca em algo. Eu pego aqui, eu não consigo mais reconhecer que isso aqui é uma caneta. Agrafestesia, se eu não me engano, é basicamente um não reconhecimento de símbolos e de números, desenhos, tudo mais. O texto se refere a qual área sensitiva? A área somestésica secundária, porque está falando de tato, então uma área somestésica, e de análise, que tem que ser obrigatoriamente secundária ou terciária. E a gente sabe que é uma associação unimodal, que é obrigatoriamente secundária, perdão. Então, a associação unimodal é sempre secundária. Então, essa aqui, como a gente já fez sobre a área somestésica, nós vamos repetir um flashcard. Sobre a prosopagnosia, é um sinal clínico caracterizado por proso é face, cara. Agnosia é não reconhecimento. Então, o que é a prosopagnosia? É basicamente um indivíduo olhar para a cara de outro indivíduo e não poder reconhecer ele. Tem dificuldade para reconhecimento das faces. Dificuldade para reconhecer o movimento dos objetos. Isso aqui é é complicado no final. Se não me engano, é acinetopsia. Até anotei porque é uma palavrinha um pouquinho complicada. Acinetopsia, A de negação, cineto de movimento, opsia de visão, é um não reconhecimento da movimentação dos objetos. A cinetopsia é a letra A. Então, não é prosopagnosia, então a letra A está errada. Incapacidade de reconhecer objetos pelo tato é a agnosia tátil. Agnosia, incapacidade de reconhecer. Tato, agnosia tátil. Queixa de cheiros desagradáveis que na realidade não existem. A alucinação, que é sentir algo que não existe. Do cheiro, a alucinação olfatória. Dificuldade para reconhecer a face das pessoas, perfeito. Isso que é prosopagnosia. Pode vir um pouquinho complicado. A prosopagnosia é a dificuldade para reconhecer a face das pessoas, estando relacionado. Basicamente é isso. É a dificuldade para reconhecer a face das pessoas. Perfeitinho. Número 8. A incapacidade de reconhecer objetos pelo tato, ou seja, uma agnosia, não reconhecer pelo tato, tátil, é conhecida como agnosia tátil, já letra C. Agrafestesia é a incapacidade de reconhecer números, desenhos. Prosopagnosia, incapacidade de reconhecer face. Agnosia tátil, incapacidade de reconhecer pelo tato. A cinetopsia, incapacidade de reconhecer, de visualizar objetos em movimento. Então, o que ele quer, incapacidade de reconhecer objetos, é agnosia tátil. Agnosia tátil é a dificuldade para o reconhecimento de objetos através do tato. Questão número 9. O lobo da ínsula é separado em anterior e posterior. A sua parte anterior não é sensitiva, porque está associada a componentes emocionais e de autoconhecimento, tais como a empatia, conhecimento e fisionomia.
sensação de nojo, percepção de componentes subjetivos das emoções. No entanto, a sua parte posterior está relacionada a aspectos sensoriais. Quais são esses aspectos? São basicamente três: víscera, gustação e vestibular. São os três reconhecimentos sensitivos. O olfatório é lá no úncus e giro parahipocapal. Visual, lá no lábio do sulco calcarino. Visceral, perfeito. Somática, lá no giro pós-central. Auditiva, lá no giro transverso do lobo temporal. Visual, a gente já falou, somática também, e gustativa também é do lobo da ínsula. Então, realmente a letra certa é a letra C. Visual e somática não são lá da ínsula, né? É visual do occipital, somática do parietal. O lobo da ínsula, a porção posterior do lobo da ínsula está relacionada com os sentidos, contém áreas primárias dos sentidos, tais como o sentido visceral, a sensação visceral, tais como a sensação visceral gustativa e vestibular. A porção posterior do lobo da ínsula contém áreas primárias dos sentidos, tais como a sensação visceral, gustativa e vestibular. Perfeitinho, agora vamos para a última questão. Uma lesão na área visual secundária, ou seja, aquela que vai integrar o sentido da visão com a memória da visão, pode provocar dificuldade para reconhecer o movimento dos objetos, ou seja, a cinetopsia. Dificuldade para reconhecer os objetos da imagem é a agrafestasia, dificuldade para reconhecer a face das pessoas, a prosopagnosia. Quais são os nomes técnicos para os sinais descritos acima? Então vamos lá. Primeiro, dificuldade para reconhecer movimentos dos objetos, a cinetopsia. Letra A, perfeito. Letra B, agrafestesia, não. A cinetopsia, sim. Prosopagnosia, não. Então a gente descarta B e D. Dificuldade para reconhecer os objetos da imagem é a agrafestesia. Agnosia visual faz sentido. Alucinação olfatória, não. Prosopagnosia, também não. Agrafestesia, perfeito. Então poderia ser letra A ou D. Como a D foi descartada, a gente já sabe que é letra A. Dificuldade para reconhecer as faces das pessoas. Prosopagnosia. Prosopagnosia, perfeito. Agnosia tático, não. Agnosia visual, de certa forma, a dificuldade para reconhecer é uma agnosia visual. A cinetopsia, não, porque a cinetopsia é a dificuldade em reconhecer o movimento dos objetos. Então, a letra A certa seria realmente a letra A. Como a gente já fez sobre os três, não vamos fazer flashcard. Então, acabamos as questões. Agora vamos revisar os flashcards. Bora lá. Área da linguagem e motricidade, não. Vamos lá. Cadê? Aqui, ó, tá no encéfalo, áreas sensitivas. A área primária do olfato localiza-se no giro uncus e giro parahipocampal, lá no lobo temporal. Dando na tarefa, é capaz de realizar uma alucinação olfatória, que é reconhecer um cheiro mesmo sem a presença dele. Quais são as principais áreas sensitivas primárias? O olfato, que vai estar lá no uncus e giro parahipocampal do lobo temporal. Gustação, que vai estar lá no lobo parietal. Visão, que vai estar lá no lábio do sulco calcarino, no lobo occipital. A audição, que vai lá, está lá no giro transverso do lobo temporal. E o tato, que vai estar no giro pós-central do lobo parietal, são todos correspondentes. Então, olfato, uncus e giro parahipocampal do lobo temporal. Gustação, região posterior do lobo da ínsula. Ah, sim, perdão. Acabei falando lobo parietal, né? Não, o gustação é no região posterior do lobo da ínsula, lá
junto com sensação visceral e vestibular. Visão, lábio subcalcarino do lobo occipital. Audição, giro temporal transverso no lobo temporal, né? E tato, giro pós-central do lobo parietal. As áreas primárias sensitivas, de acordo com a classificação funcional do telencéfalo, é classificada como área de projeção. A área primária da visão localiza-se no lábio do sulco calcarino do lobo occipital. A função dessa área é de permitir a visualização do que é visto sem o reconhecimento. A agnosia tátil é a dificuldade de reconhecer objetos através do tato. A área primária sensitiva do tato localiza-se no giro pós-central do lobo parietal. A porção medial desse giro é irrigada pela artéria cerebral anterior, enquanto que a porção lateral é irrigada pela artéria cerebral média. A prosopagnosia é basicamente a dificuldade no reconhecimento da face das pessoas. As áreas sensitivas podem ser classificadas como primária ou secundária. Quais são as áreas sensitivas primárias? Repetindo mais uma vez. Visão, lábio do sulco calcarino do lobo occipital. Audição, giro temporal transverso. Olfato, uncus e giro parahipocampal do lobo temporal. Gustação, região posterior do lobo da ínsula. Tato, região, giro pós-central do lobo parietal. Área sinestésica primária, tato. Área visual primária, visão. Área auditiva primária, audição. Área olfatória primária, olfato. Área gustativa primária, a gustação. E a área vestibular, o equilíbrio. A região posterior do lobo da ínsula contém áreas primárias dos sentidos, áreas primárias da gustação, do vestíbulo e da sensação visceral. Dos sentidos, como sensação visceral, gustativa e vestibular. E assim a gente acabou de revisar todos os flashcards. Muito obrigado pela live de hoje, gente. O conteúdo hoje é um pouquinho mais denso, né? É complicado entender a função sensorial das áreas primárias e secundárias, mas meu objetivo nessa live mesmo é diferenciar qual é a função de uma área primária, da secundária e terciária e conseguir localizar onde é que fica cada região de cada sentido, onde é que fica cada área de cada sentido, porque isso na prática clínica é extremamente importante. Por exemplo, um paciente teve uma oclusão de artéria cerebral média. Eu sei que a artéria cerebral média vai irrigar a porção lateral, mais lateral do giro pós-central. Então a pessoa ela pode ter uma agnosia tátil de todo o lado oposto até os membros inferiores. Membros inferiores é irrigado pela artéria cerebral anterior. Então a gente perderia todo o tato da cabeça até a cintura do lado contralateral. Então, por isso que é extremamente importante conseguir compreender qual é a diferença da área primária e secundária e, sobretudo, qual que é a localização de cada área para futuramente conseguir compreender a clínica de um paciente com infarto, com trauma, com a isquemia transitória, o porquê que ele vai apresentar tais manifestações clínicas. É isso, gente. A próxima live a gente vai falar mais sobre o telencéfalo. Muito obrigado e tchau, tchau.